Você já olhou para os seus filhos dormindo e sentiu o peso de não saber como ia colocar comida na mesa no dia seguinte? Já acordou de madrugada com o coração disparado, fazendo conta de cabeça, sabendo que não importa como você some, nunca fecha? Se você conhece essa dor, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar a história de Cláudia, uma mulher simples, mãe de 4 filhos, que ganhava R$ 1.800 por mês e devia mais de 14 mil. Todo mundo disse que era impossível ela sair daquele buraco. Os vizinhos diziam, a família dizia, até ela mesma, no fundo, acreditava. Mas Deus tinha um plano que ninguém via. E se eu te dissesse que em 18 meses, essa mesma mulher, com o mesmo salário, com os mesmos 4 filhos, estava completamente livre, sem dever um centavo, com dinheiro guardado, com o nome limpo e, mais importante, com a alma em paz. Parece milagre? Parece impossível? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Se você quer descobrir como ela transformou sua maior vergonha na sua maior vitória, se inscreve agora. A única coisa que eu peço é isso. Porque aqui a gente não só conta histórias. Aqui a gente muda vidas. Cláudia tinha 38 anos e o corpo cansado de quem carrega o mundo nas costas desde cedo. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa escola municipal, na periferia de uma cidade do interior de São Paulo. Acordava todo dia às 4:30 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e o frio da madrugada cortava a pele. A casa era alugada, 2 quartos pequenos para ela e 4 filhos. Lucas, o mais velho, tinha 16 anos. Depois vinha Ana, de 12, Pedro, de 9, e a caçula, Bia, de apenas 5. 4 bocas, 4 corações que dependiam dela. E um pai que tinha sumido há 3 anos, sem deixar nem endereço, nem pensão, nem vergonha na cara. O salário de Cláudia era R$ 1.800. Parece pouco? Era menos ainda quando ela olhava para as dívidas. R$ 14.200. Cartão de crédito estourado. Empréstimo consignado que comia um pedaço do salário antes mesmo de cair na conta. Fiado no mercadinho do seu Antônio, que já olhava para ela com aquela cara de pena misturada com desconfiança. Conta de luz atrasada há 3 meses. O nome dela estava sujo há 2 anos. Sujo. Essa palavra doía mais que qualquer xingamento. Todo mês era a mesma agonia. O salário caía. Ela pagava o mínimo do cartão, o mínimo do empréstimo, o aluguel por cima, e faltava. Sempre faltava. Então usava o cartão de novo. E os juros cresciam. E a dívida engordava. E ela afundava mais um pouquinho. Como areia movediça. Quanto mais se debatia, mais afundava. De noite, quando as crianças dormiam, Cláudia sentava na cozinha pequena com a luz fraca do abajur e ficava olhando para as contas espalhadas na mesa. Os números dançavam na frente dos olhos cansados. Ela somava, subtraía, tentava encaixar o que não encaixava e chorava baixinho, para ninguém ouvir. O telefone era seu maior inimigo. Toda vez que tocava, o coração gelava. Cobrador, sempre cobrador. Ela deixava tocar até parar, depois ficava com vergonha de si mesma. Os filhos sentiam. Crianças sempre sentem. Ana, a de 12 anos, já tinha aprendido a não pedir nada. Pedro fingia que não queria o lanche da escola. Bia perguntava por que não podia ter um brinquedo novo. E Cláudia inventava uma história qualquer enquanto engolia o nó na garganta. E Lucas, o mais velho, olhava para a mãe com aqueles olhos que diziam tudo sem falar nada. Ele sabia do peso, e carregava junto em silêncio. Toda noite, antes de dormir, Cláudia ajoelhava do lado da cama e rezava. Não rezava pedindo dinheiro, rezava pedindo forças. Senhor, eu não aguento mais. Me mostra um caminho, qualquer caminho, porque do jeito que tá, eu vou enlouquecer. E Deus ouvia, mesmo quando ela achava que não. Tudo mudou numa terça-feira de outubro.
Cláudia tinha acabado de chegar do trabalho, os pés doendo, a cabeça pesada. Estava fritando o ovo com arroz do almoço requentado quando ouviu o portão bater com força. Era Pedro, o de 9 anos. Entrou correndo, jogou a mochila no chão e se trancou no quarto. Cláudia estranhou. Pedro era o filho alegre, o que sempre chegava contando história da escola, imitando os colegas. Ela bateu na porta. Filho, abre aqui. O que aconteceu? Silêncio. Depois, um soluço abafado. Cláudia sentiu o estômago revirar. Abriu a porta devagar e encontrou Pedro encolhido no canto da cama, o rosto vermelho, os olhos inchados de chorar. Meu filho, pelo amor de Deus, me conta. Pedro tentou falar, mas a voz engasgava. Até que saiu. Entre soluços. O Rodrigo, ele falou para todo mundo que a gente é pobre, que eu nunca vou ter nada na vida, que gente como a gente nunca muda. Cláudia sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva que queimava por dentro. Ela abraçou o filho com força. As lágrimas dela se misturaram com as dele. E ali, naquele quarto apertado, com cheiro de mofo e paredes descascadas, alguma coisa quebrou dentro de Cláudia, mas não foi a esperança. Foi a corrente que prendia ela no conformismo. Ela segurou o rosto do filho com as 2 mãos e olhou fundo nos olhos dele. Escuta o que eu vou te falar, Pedro. Escuta bem. Ser pobre não é vergonha. Vergonha é desistir. Vergonha é aceitar que a vida vai ser sempre assim. A mamãe vai te provar que a gente pode mudar nossa história. Você confia em mim? Pedro fez que sim com a cabeça, ainda chorando. Ah, então confia, porque a partir de hoje tudo vai ser diferente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Cláudia não conseguiu pregar o olho. Ficou sentada na cozinha, olhando para o nada. As palavras do filho martelavam na cabeça. Gente como a gente nunca muda. Ela levantou, foi até o armário e achou um caderno velho que Ana usava para rascunho. Arrancou as folhas escritas, pegou uma caneta e, no topo da primeira página limpa, escreveu com letra firme, plano de guerra embaixo. Uma frase que ela repetiu em voz alta, como uma oração. Obrigada, Senhor, pela revolta, porque foi ela que me acordou. No domingo seguinte, Cláudia foi à igreja. Não era domingo de ir. Ela só ia quando dava, quando o cansaço deixava, mas naquela semana sentiu que precisava. Precisava de algo que não sabia explicar. O culto terminou e ela ficou sentada no banco enquanto os outros saíam. Não queria conversa, não queria sorriso forçado, só queria ficar ali, em silêncio, tentando ouvir Deus. Foi quando uma mão tocou seu ombro. Era Dona Teresa, 72 anos, viúva há 15, cabelos brancos presos num coque apertado. Todo mundo na igreja conhecia a Dona Teresa. Tinha criado 6 filhos sozinha, trabalhando de costureira a vida inteira. Nunca teve muito, mas também nunca deveu nada a ninguém. Posso sentar, minha filha? Cláudia fez que sim, sem conseguir falar. Dona Teresa sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, com aquela voz mansa de quem já viu muita coisa: eu conheço esse olhar, Cláudia. É o olhar de quem está carregando peso demais sozinha. Cláudia tentou segurar firme, mas as lágrimas vieram. Contou tudo: as dívidas, os juros, o nome sujo, o filho humilhado, a vergonha, o medo. Falou sem parar, como se as palavras estivessem presas há anos. Dona Teresa ouviu tudo. Não interrompeu, não julgou. Quando Cláudia terminou, a senhora segurou a mão dela e disse: minha filha, eu vou te ensinar uma coisa que minha mãe me ensinou quando eu tinha 20 anos e não sabia como ia alimentar meu primeiro filho. Cláudia olhou para ela, esperando. Dívida não se paga com desespero. Se paga com estratégia, e pobreza não é o que você ganha, é o que você faz com o que ganha. Cláudia franziu a testa. Mas, Dona Teresa, eu ganho tão pouco. A senhora sorriu com paciência. Escuta bem, você não precisa ganhar mais para sair dessa.
Você precisa enxergar diferente. O dinheiro é que nem água. Se você não der um caminho para ele, ele escorre e some. Mas se você cavar os canais certos, ele irriga tudo. Fez uma pausa e continuou. Você conhece cada centavo que entra e sai da sua casa? Cláudia abaixou os olhos. Não conhecia. Tinha medo de conhecer. Pois esse é o primeiro passo. Você não pode vencer um inimigo que não conhece. Anota tudo. Cada real, cada dívida, cada gasto. Vai doer, mas é o remédio. Dona Teresa levantou devagar, ajeitou a bolsa no ombro e disse: Deus não te trouxe até aqui para te deixar afundar, minha filha. Ele te trouxe até aqui para te ensinar a nadar. Confia nele, mas mexe os braços. E saiu, deixando Cláudia sozinha com aquelas palavras ecoando na alma. Dívida não se paga com desespero, se paga com estratégia. Naquela mesma noite, Cláudia abriu o caderno do plano de guerra, mãos tremendo, coração apertado, e fez o que Dona Teresa mandou, anotou tudo, cada dívida, cada credor, cada valor, cada juros. Quando terminou, olhou para o total e chorou. R$ 14.200. Parecia uma montanha impossível de escalar. Mas lembrou das palavras. Você não pode vencer um inimigo que não conhece. Agora ela conhecia. No dia seguinte, começou a guerra. Primeiro, os cortes. Doeram como carne viva. Cancelou o plano de celular de R$ 79. Migrou para um pré-pago de 15. As amigas do trabalho estranharam. Cláudia, como você vai viver sem internet direito? Ela respondeu firme. Vou viver sem dívida. Internet depois a gente resolve. Trocou as marcas do mercado. Arroz mais barato, feijão mais simples, óleo de outra marca. Seu Antônio, do mercadinho, perguntou se estava tudo bem. Ela disse, tá melhor do que nunca. Tô aprendendo que o barato também alimenta. Cortou o cabelo dos filhos em casa. Aprendeu no YouTube. O primeiro corte ficou torto. Lucas reclamou. Cláudia riu pela primeira vez em meses. É corte de guerreiro, meu filho. Guerreiro não precisa de salão. 0 delivery. 0 lanche na rua. 0 besteira. Criou uma brincadeira com as crianças. Apagou a luz, desligou tudo. Quem esquecesse luz acesa pagava a prenda. Bia, a caçula, virou a fiscal mais severa da casa. No fim do primeiro mês, Cláudia olhou para o caderno. Tinha economizado R$ 380. Parecia pouco, mas era R$ 380 que antes escorriam pelo ralo sem ela nem perceber. Dívida não se paga com desespero, se paga com estratégia. Mas economizar não bastava. Precisava de mais. Cláudia olhou para a própria rotina e procurou horas escondidas. Achou, começou a fazer marmita para o almoço de 3 colegas da escola. Cobrava barato, mas certeiro. Lucro de R$ 240 por mês. Nos fins de semana, passava roupa para 2 vizinhas, mais R$ 200. Aprendeu a fazer bolos simples de cenoura e de laranja. Vendia por encomenda para as festinhas do bairro. Mais 150. Lucas, o mais velho, chegou um dia e disse: Mãe, eu quero ajudar. Posso lavar carro para os vizinhos no sábado? Cláudia sentiu os olhos arderem. Abraçou o filho e disse: Você já me ajuda todo dia, meu filho. Mas se quer fazer isso, faz com orgulho. Lucas passou a contribuir com R$ 100 por mês. Renda extra total, R$ 690. 3 meses se passaram. Cláudia tinha juntado R$ 1.800 de reserva, guardado debaixo do colchão, em envelope fechado, com medo de gastar. Foi quando ela tomou a decisão mais corajosa. Ligou para o banco, as mãos suavam, a voz tremia. Mas ela lembrou de Dona Teresa. Dívida não se paga com desespero. Moço, eu tenho uma dívida de R$ 6.400 com vocês. Eu sei que devo, mas eu tenho R$ 1.800 para pagar hoje. À vista, é o que eu tenho. Vocês aceitam? O atendente pediu 1 minuto. Depois voltou. Senhora Cláudia,
Podemos fechar por 1.800. A senhora aceita? Cláudia quase deixou o telefone cair. Desconto de 72%. A dívida que parecia eterna, quitada com um telefonema. Naquela noite, ela ajoelhou do lado da cama e chorou. Mas dessa vez, de alívio. Obrigada, Senhor, o caminho está se abrindo. Repetiu a estratégia com as outras dívidas. O fiado do mercadinho negociou parcelado. A conta de luz atrasada fez acordo. O consignado já estava descontando em folha mesmo. Aos poucos, a montanha foi diminuindo. Mas a jornada não foi só vitória. No 6º mês, a geladeira quebrou. Orçamento, R$ 400. Cláudia sentiu o chão sumir. Pensou em usar o cartão de novo. A tentação era forte. A voz antiga sussurrava. Só dessa vez, depois você paga. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse em voz alta, não, dívida não se paga com desespero, se paga com estratégia. Vendeu o ventilador do quarto, fez rifa de um bolo, pediu prazo para o técnico, juntou os R$ 400 em 3 semanas, geladeira consertada, cartão intocado. Foi nesse dia que Cláudia percebeu, ela tinha mudado. Não era mais a mulher que afundava em areia movediça. Era a mulher que aprendeu a pisar firme. Criou o sistema dos envelopes. 5 envelopes de papel pardo, cada um com um nome. Aluguel, intocável, feira, só comida, contas, luz, água, gás, reserva. Nem que fosse R$ 20. Alegria. R$ 50 por mês para o sorvete com os filhos. Dinheiro sem destino vira dívida. Ela repetia para os filhos. Dinheiro com nome vira conquista. Os meses foram passando. A dívida foi encolhendo. A reserva foi crescendo. E Cláudia foi se transformando. Já não andava de cabeça baixa. Já não tremia quando o telefone tocava. Já não chorava escondida na cozinha. Os vizinhos começaram a notar. Cláudia, você está diferente. O que aconteceu? Ela sorria e respondia. Aprendi que pobreza não é o que a gente ganha, é o que a gente faz com o que ganha. 18 meses depois daquela noite de outubro, Cláudia sentou na mesma cozinha, no mesmo banco, com o mesmo caderno na mão. Mas tudo era diferente. Abriu na primeira página, leu, plano de guerra, passou as folhas, viu os números riscados um por um, cada dívida quitada, um risco vermelho em cima. R$ 14.200. Tudo zerado. Ela fechou o caderno e chorou. Mas era choro de vitória. O nome estava limpo. Pela primeira vez em anos, ela podia entrar numa loja sem vergonha. Podia atender o telefone sem medo. Podia dormir sem acordar de madrugada com o coração disparado. Tinha R$ 2.400 guardados, reserva de emergência, dinheiro que ninguém ia tirar dela. Conseguiu um cartão de crédito novo, limite de R$ 500. Usava só 150. Pagava tudo antes de vencer. O banco que antes ligava cobrando, agora mandava mensagem oferecendo aumento de limite. Ela ria sozinha. Agora vocês querem ser meus amigos, né? Mas a maior recompensa não cabia em envelope. Era Pedro, o mesmo menino que chegou chorando, humilhado, dizendo que gente como a gente nunca muda. Agora, com 11 anos, Pedro ensinava os amigos da escola a fazer o dinheiro render. Tinha um caderninho próprio onde anotava o que ganhava e o que gastava. Um dia, a professora chamou Cláudia na escola. Ela foi com o coração na mão, achando que era problema. A professora sorriu. Dona Cláudia, eu chamei a senhora para agradecer. O Pedro fez uma apresentação na sala sobre educação financeira. Ensinou os colegas a separar dinheiro em envelopes. Metade da turma foi para casa querendo fazer igual. De onde ele tirou isso? Cláudia sentiu o peito explodir de orgulho. Ele aprendeu em casa, professora. Aprendeu vendo a mãe lutar. Naquela noite, Cláudia reuniu os 4 filhos na sala. Olhou para cada um e disse, vocês lembram de como era antes? Das noites que a mãe chorava escondida? Das vezes que faltava as coisas? Eles lembravam. Eu quero que vocês nunca esqueçam.
Não para sofrer de novo, mas para saber que ninguém está preso para sempre. A gente estava no fundo do poço, e hoje a gente está aqui. Sabe por quê? Bia, a caçula, respondeu. Porque a gente apagou a luz. Todos riram. Cláudia abraçou ela e disse, também, minha filha, mas principalmente porque a gente não desistiu, porque a gente confiou em Deus e mexeu os braços. Olhou para Lucas, para Ana, para Pedro, para Bia. Guardem isso para a vida inteira. Pobreza não é o que vocês ganham, é o que vocês fazem com o que ganham. Se eu conseguir com R$ 1.800 e 4 filhos, vocês conseguem qualquer coisa. Qualquer coisa. E assim termina a história de Cláudia, uma mulher comum que fez o extraordinário. Não porque ganhou na loteria, não porque recebeu herança, mas porque decidiu que a história dela não ia terminar naquele poço. Mesmo salário, mesmo os 4 filhos, mas uma mente transformada. Hoje eu pergunto para você que está me ouvindo, quantas vezes você olhou para suas dívidas e achou que era impossível? Quantas vezes acreditou que gente como a gente nunca muda? Cláudia provou que é mentira. Dívida não se paga com desespero, se paga com estratégia. Pobreza não é o que você ganha, é o que você faz com o que ganha. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não diz algumas coisas, diz tudo. Se essa história tocou seu coração, escreve agora nos comentários, eu vou mudar minha história. Declara isso, porque quando você declara, você se compromete. Se inscreve nesse canal. Porque aqui a gente não conta historinha. Aqui a gente transforma vida. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está afundada em dívidas, que acha que não tem saída. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para começar. Que Deus te abençoe, que Ele te dê estratégia, disciplina e fé. E lembra, o mesmo Deus que abriu o caminho para Cláudia, pode abrir o caminho para você. Até o próximo capítulo.